Bom dia! Hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida para os católicos. Eu não sei se os ortodoxos também, mas para os católicos com certeza. E nós vamos hoje meditar sobre um personagem que deu origem a essa devoção. Um personagem que ele é consensual, que ele é um personagem bíblico e ele é um personagem que aparece tanto para os católicos quanto para os ortodoxos e também os evangélicos. Por favor, põe a carregar isso aí já. Maria. Hoje nós vamos conversar sobre Maria. É o personagem que aparece principalmente em Lucas, que é o evangelho que nós vamos refletir hoje. E nós vamos usar algumas pequenas passagens para descrever a trajetória de Maria, mãe de Jesus. Vamos pedir a Deus a presença do Espírito Santo sobre nossos corações, sobre nossa inteligência, sobre os nossos ouvidos. Que essa palavra a gente escute ela, que a gente compreenda e que ela caia em nosso coração e que amanhã a gente pratique a palavra de Deus. Que a gente pratique esse evangelho. Que ele seja um evangelho, que ele seja um evangelho semente. Que ele seja um evangelho semente em nosso coração, que ele dê fruto e que as pessoas percebam esse fruto, elas percebam em nós executores do evangelho, praticantes do evangelho. Tudo isso te pedimos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus e pelo seu sacrifício na cruz e através do teu Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. Lucas começa com um episódio do anjo de Deus, um anjo chamado Gabriel. Esse anjo de Deus, ele visita Zacarias para dar uma mensagem a Zacarias. Eu vou resumir bastante, tá? Eu não vou dar muita explicação. O anjo de Deus vai a Zacarias no templo. Zacarias é um homem muito velho. E o anjo de Deus vai a Zacarias e anuncia a ele que ele vai ser pai, mesmo sendo velho. E a mulher dele, mesmo sendo velha e sendo estéril, que é Isabel, vai ser mãe. Então, o anjo de Deus, Gabriel, anuncia a Zacarias que ele e Isabel vão ser pais, apesar da sua velhice. Zacarias questiona o anjo. Mas como vai acontecer isso? Pois a gente é velho. E o anjo castiga Zacarias. Eu não sei se a palavra é muito forte ou não, mas vamos usar castiga Zacarias. Qual é o castigo de Zacarias? Zacarias fica mudo. Ele não fala. Zacarias fica mudo nesse momento do anúncio do anjo e só volta a falar quando João Batista nasce. O anjo, depois disso, vai visitar a uma outra menina que ele tem outra mensagem. Essa menina é a grande personagem da nossa história. Essa menina é Maria. Vou segurar aqui só para não botar o dedo em cima do microfone. Essa personagem é Maria. O anjo vai até Maria. Não vai no templo. Talvez, provavelmente na casa de Maria. Ele vai até Maria e ele já começa fazendo uma coisa que ele não fez com Zacarias. Já vamos notar as diferenças entre de importância. Vamos começar a destacar diferenças de importância entre Maria e entre os demais personagens do Evangelho. Chegando para Maria, para Zacarias ele não saúda assim, ó, ave Zacarias, o Senhor é contigo, encontraste graça diante de Deus. Não. Mas para Maria, o anjo entrando, ele diz, salve Maria. Ou em algumas traduções, Ave Maria.
ele saúda com distinção Nossa Senhora, né, Maria, e depois diz assim, ó, pois encontraste graça diante de Deus, ou cheia de graças, como outras traduções trazem. E aí Maria perturbou-se com aquelas palavras, né, e o anjo continua a mensagem. Maria também questiona o anjo. Lembram do que aconteceu com Zacarias quando ele questionou o anjo? Zacarias foi castigado e foi emudecido. Maria também questiona o anjo, porque se no caso de Zacarias, ele e Isabel eram velhos e Isabel era estéril, no caso de Maria, ela era uma menina que simplesmente era virgem. Ela não tinha conhecido o homem ainda. Então ela também pergunta para o anjo, mas como se fará isso? Pois não conheço o homem. Ao contrário de Zacarias, para Maria, ele não castiga e ele ainda explica para ela. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou me auxiliar para assuntos aleatórios, põe a musiquinha ali para nós que estava dando. Ele será chamado Filho de Deus. E ele explica para Maria. Então eu quero chamar a atenção para essa diferença no tratamento do ser celestial, de um ser que vem da corte celeste, vem de junto de Deus, e a forma como ele se relaciona com Zacarias e a forma como ele se relaciona com Maria. A forma diferente como ele se relaciona com um e se relaciona com o outro. Para nós já começarmos a notar a importância e a diferença de Maria. Aí nós já sabemos o fim dessa história, né, desse encontro. Maria diz sim ao anjo e ela, a partir daquele momento, ela é envolta pela graça de Deus e ela recebe no seu ventre Jesus, em corpo, em sangue, em alma e em divindade. E nisso já tem toda a distinção de Maria para qualquer outro personagem do Antigo ou do Novo Testamento, qualquer outro personagem. Maria recebe Jesus integralmente dentro de si. Todos os outros acolheram a vontade de Deus, foram obedientes, foram amigos de Deus, foram fiéis, foram corajosos, foram fortes, que nem Sansão, foram líderes. Todos os outros tiveram várias virtudes, várias características que os destacaram na palavra de Deus. Mas nenhum deles recebeu dentro de si Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma, divindade. Maria recebeu dentro do seu ventre Deus. A partir dali, ela seria mãe de Deus. A sua mãe é importante, meu irmãozinho. Se não é, que pena que não é importante. Mas a sua mãe deveria ser importante. Não estou nem dizendo se você se relaciona bem, se relaciona mal. Estamos aqui considerando importância. Se você não consegue ver os méritos da tua mãe para a tua vida, você não vai conseguir ver os méritos de Nossa Senhora e dizer sim para a concepção de Jesus, para a concepção de Deus, para conceber dentro do seu ventre o Salvador. Jesus quis precisar de Deus quis precisar de Nossa Senhora. Deus quis precisar de Maria. Foi vontade de Deus. Mas ele ficou dependente do sim. Como ele ficou dependente do sim de todos os outros, de Moisés diante da sarça ardente, de Abraão diante da vontade de Deus, ele ficou dependente da obediência de Adão e Eva, da obediência de Caim e Abel, da dedicação de Caim e Abel. Cada um se dedicou a Deus de uma forma diferente, né? Deus sempre fica dependente da vontade do homem. E no caso de Nossa Senhora, de Maria, não foi diferente. Deus ficou dependente da vontade de Maria. Mas Deus também sabia no seu coração que as virtudes, que a graça que ele colocou no coração daquela mulher menina, fariam com que ela apelasse para Deus, fluísse para Deus, como o rio flui para o oceano.
como uma pessoa que é agraciada por Deus, flui naturalmente para Deus. E Maria, apesar de toda a incompreensão, ela não compreendia, mas ela dizia assim. Assim como Deus nos chama também no nosso dia a dia a dizer sim, às vezes quando nós não compreendemos. Senhor, eu devo que perseverar e te seguir te amando e te obedecendo, mesmo que minha vida esteja assim, 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 assim. É sim. Nós devemos obedecer a Deus e seguir a Deus, mesmo nós não compreendendo, mesmo que nossa vida não esteja do jeito que nós queremos, mesmo nós não possuindo, que a gente não possua aquilo que a gente quer, mesmo que a gente não seja aquilo que a gente gostaria de ser, mesmo que a gente não possa aquilo que a gente gostaria de poder. Tem irmãos nossos que não podem nem levantar da cama, mas o seu chamado é dizer sim. Tem uns que não podem enxergar, mas vem Deus às vezes com mais clareza do que nós que achamos que enxergamos, mas vivemos longe da presença de Deus. Então, assim, ó, Maria teve a sua, a sua fé testada, a sua obediência provada e disse sim para ser mãe do nosso Salvador, graças a Deus. Vamos ir para outras questões mais polêmicas, questões que dividem os protestantes, os ortodoxos, dos católicos e que deixam a igreja luterana no meio do caminho. Não existe outra igreja também que tenha devoção a Nossa Senhora, que tenha admiração por Nossa Senhora, mas eu sou um estudioso de todas as religiões cristãs e eu fui no templo luterano e participei de um culto e me surpreendi quando se dirigiram para Nossa Senhora como Nossa Senhora, né? E eu disse, mas eles são protestantes, mas se tem a devoção, a admiração por Nossa Senhora, em que ponto que a gente diverge, então por que não é uma igreja só? Eles devem ter algum ponto que a igreja católica e a igreja luterana ainda divergem. Não sei dizer qual é. E nem estou aqui, assim, ó, e não importa, sabe? Não importa. Para os teólogos e para os estudiosos, a vaidade deles, tanto católico quanto ortodoxo, quanto protestante, a vaidade é mais importante que a unidade. Mas para quem vive a fé, a unidade é um valor muito mais importante. Tem que chegar num ponto da discussão que cesse a discussão e as pessoas se abracem e concordem que Jesus é o Senhor e que todos nós ambicionamos estar no mesmo céu, diante de Maria, diante dos apóstolos de Jesus, diante dos patriarcas e profetas, louvando e bendizendo a Deus, num gozo que não vai mais ter fim, numa glória que não vai mais ter fim, numa existência que vai nos completar todo dia, que vai nos preencher todos os dias, que vai nos fazer sentir gozo e prazer todos os dias da nossa bendita eternidade. Então tem que chegar num ponto que as pessoas que creem de verdade e entendem a mensagem que acima de tudo é amor, que parem de discutir sobre bobagens. Mas voltando a Maria, qual é o papel correto que Maria, entre tantas coisas que falam dela, entre tantas aparições, entre tantas coisas, qual o papel de Maria? Eu acredito que Maria, assim como o Evangelho nos traz ela nas bodas de Caná, e que ela intervém naquela situação das bodas de Caná, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela intervém e diz assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Que a mensagem de Maria é só essa, somente essa. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Ah, mas me deram uma vez um livro desse tamanho assim, um padre me deu, de mensagens de Nossa Senhora. Eu disse, meu Deus, que mulher que fala. De onde é que tiraram essa mulher que fala tanto? Porque essa mulher não é Maria. Não é Maria. Não é possível. Que ela, com esse monte de mensagens paralelas ao Evangelho, botando outras condições para entrar no reino, né? Às vezes rezar um terço, cada mensagem é uma coisa diferente.
Gente, me desculpe os católicos mais devotos, me desculpe os ortodoxos também, mas não dá, não dá. Maria só tem uma mensagem: fazei tudo o que ele vos disser, fazei tudo o que o evangelho vos disser, fazei tudo o que Jesus vos disser. Mas também, aí vamos ajustar esse botãozinho, tem entre o mudo e o volume a toda potência. O mudo a gente não escuta, toda potência perturba. Nós temos que equalizar o nosso botão regular nossa relação com Maria, tentar ajustar da forma correta. A forma correta também, verdadeira, é você ter condições de admirar a Mãe de Deus. Ter uma admiração sincera e um amor pela Mãe de Deus. E isso é bíblico. Tem uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 48, que diz assim: porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Vamos repetir? Porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, diz Maria, no Evangelho, me proclamarão, diz Maria, bem-aventurada todas as gerações. Todas as gerações. A nossa geração também. A tua geração também. E aí, você já proclamou bem-aventurada Nossa Senhora ou Maria? Já proclamou ela bem-aventurada, com admiração e amor sinceros? Então, essa é uma profissão de fé que todos devemos fazer. Nós proclamamos Maria bem-aventurada. Vou até pegar uma outra tradução. Pega a Bíblia cinza ali para mim, por favor, que é uma Bíblia evangélica. Para não repousar dúvida. Isso. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. 48. Porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada. E numa tradução de João Ferreira de Almeida, né, uma Bíblia evangélica, vamos ver se o trecho também corrobora. Lucas 1, versículo 48. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. João Ferreira de Almeida. É? Você já proclamou Maria bem-aventurada? Então, nesse dia que é dedicado a ela pela Igreja Católica, aproveita, faça a tua oração como Jesus te ensinou, faça a tua oração pessoal como Jesus te ensinou, mas nessa oração, ao terminar ela hoje de forma especial, proclame. Proclamar, não é entender, né? Proclamar. Te convido aí no dicionário procurar o significado da palavra proclamar. Não é silencioso. Proclame. Bem-aventurada é Maria, a mãe de Deus. Bem-aventurada é Maria. Amém? E um bom domingo e abençoado a todos.